Bora tomar um café comigo e me ajudar a responder algumas perguntinhas sobre o lipedema? O meu nome é Luísa Siqueira, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia e da nutrologia e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre lipedema. Vocês lembram que um dia eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram? Pedi para vocês falarem as dúvidas mais frequentes sobre lipedema? Então, hoje eu vim aqui responder essas perguntas para vocês. E eu separei 5 principais perguntas que chegaram na minha caixinha do Instagram. A primeira delas foi: quem tem lipedema pode não sentir dor? Gente, essa é uma dúvida super frequente aqui no consultório, porque algumas pacientes com lipedema, elas não sentem dor, e isso é um fato. Inclusive é um mito a paciente, quando se diz que a paciente que tem lipedema, automaticamente ela tem dor. Isso é o mais comum, mas não é uma regra, tá? Então, a gente pode sim ter uma paciente que seja portadora de lipedema, mas que não esteja em momentos de dor. A gente sabe que o lipedema é uma doença crônica e que ela passa por fases. Então, como é uma doença progressiva, eu posso ter uma paciente que tem um lipedema num estágio não tão avançado e que ela não esteja sentindo dor naquele momento. Ou, inclusive, eu já tive paciente de chegar para mim extremamente inflamada, com muita dor, e a gente lançar a mão de alguns protocolos de tratamento voltados para essa dor, voltados para a inflamação, e a paciente evoluir sem dor e ficar sem dor durante muito tempo. Então, assim, a gente pode ter uma paciente, sim, com lipedema sem dor. Pergunta respondida. Existe um exame específico para o diagnóstico? Gente, eu sempre falo isso em todas as minhas consultas. O diagnóstico do lipedema, ele é extremamente clínico. Então, a gente tem alguns critérios diagnósticos para o lipedema. É um acúmulo anormal de gordura que acomete principalmente braços e pernas. Então, a gente tem aí um acúmulo desproporcional de gordura, nos membros, principalmente em membro inferior, tá? Pode acometer só as pernas e às vezes não os braços, mas pode acometer os dois. Mas assim, esse acúmulo, simétrico, com um aspecto de fibrose nessa perna, pode cursar com microangiopatia, então às vezes o paciente ele tem hematomas espontâneos, tá? Então é uma queixa também frequente, é um sinal frequente que a gente usa no diagnóstico. E também a gente tem o sinal do manguito, que é quando a paciente ela tem uma perna totalmente, uma perna em tronco, e aí como não acomete os pés e nem as mãos, lá no final do tornozelo, aqui embaixo, a paciente ela tem o sinal do manguito. Então assim, principalmente o diagnóstico do lipedema, ele é clínico. Essa paciente também pode relatar alguns sintomas, como pressão, peso nas pernas, dificuldade de mobilidade a depender do estágio. Então a gente tem isso. Eu geralmente não peço um exame específico, tá? Para o lipedema. Geralmente o diagnóstico é clínico. Mas se a gente tiver que falar de um exame específico, eu falaria aqui do DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro. Ela é um exame que a gente pode lançar mão. Eu só lanço mão em caso de paciente online, E a gente pode também falar da ultrassom, que dessas medidas de ultrassom, que também é bastante interessante, não só para a gente fazer diagnóstico, mas para a gente acompanhar essa evolução da doença, tá bom? Então vamos ver aqui a outra perguntinha. O que não devemos comer? Bom, gente, a gente sabe que não existe uma dieta específica para lipedema. Então, o que eu costumo recomendar para as minhas pacientes? Que a gente faça uma dieta anti-inflamatória. E aí, a gente tem que priorizar alimentos in natura, não consumir embutidos, não consumir enlatados, evitar aí consumo de alimentos muito industrializados, evitar o consumo de açúcar, refrigerante, farinha branca, são as principais recomendações que eu dou. Normalmente, a gente vê pacientes responderem muito bem à dieta cetogênica, mas a gente ainda não tem estudos aí randomizados que indiquem a cetogênica como uma dieta específica para lipedema. Mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes responde super bem a essa dieta. Outra perguntinha, vamos lá. Qual a atividade física mais indicada? Bom, a gente não tem aí uma atividade física específica para lipedema, mas a gente sabe que
Hidroginástica é extremamente interessante para os pacientes que têm lipedema e eu super recomendo. Musculação, e aí que não seja uma musculação de alta intensidade, de moderada intensidade é muito mais interessante, porque as pacientes com lipedema elas têm uma hiperelasticidade, aí uma hipermobilidade ligamentar. Então, se a gente faz uma atividade física com muita intensidade, a gente pode ter alguma lesão, pode aumentar, né, o risco de lesão, então a gente evita. Também evita por conta de dor, né? E outra coisa que também é extremamente importante para essas pacientes e que elas respondem super bem é o Pilates. Então a gente recomenda aí basicamente musculação, né, de leve a moderada intensidade, 3 vezes na semana, seria aí o mínimo para essa paciente. Também o Pilates, mas a hidro é a minha paixão, eu adoro. Qual tratamento clínico você mais recomenda? Gente, hoje em dia a gente tem vários tratamentos estéticos para lipedema, né? A gente escuta muito falar de muita coisa, mas assim, nada supera a velha e boa drenagem linfática. Eu recomendo. Drenagem linfática está em todas as minhas prescrições para os pacientes com lipedema. Inclusive aqui na clínica a gente tem uma pessoa que faz drenagem, né, no método Renata França, que é fantástico, tem alívio de dor, tem diminuição de medida. Então, assim, a paciente com lipedema que faz drenagem, acho que eu considero o melhor tratamento aí, se a gente for pensar, né, na parte clínica para as pacientes que têm lipedema. Tá bom? Acho que respondi aí a maioria das perguntinhas. Um beijo, fiquem com Deus. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e vamos desmistificar o lipedema de forma simples aqui no meu canal. Um abraço, fiquem com Deus.